Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre o maior erro dos autores, principalmente dos autores principiantes. Principalmente, mas tem uns que publicam aí o seu terceiro, quarto livro e ficam dando murro em ponta de faca, sabe? Mas enfim, é o maior erro que eu vejo dos autores que querem crescer, que querem ser best-seller, que querem ter uma série da Netflix, tá? E o maior erro de todos, eu não vou enrolar não, tá? Eu vou entregar de cara qual que é o erro e eu vou analisar 3 autores best-sellers pra gente parar com esse erro, tá bom? Então, ouve o erro e depois vê como é que você precisa olhar para essa questão, para não ficar dando murro em ponta de faca, não ficar errando, tá? Vamos lá. O maior erro é tentar ser como os grandes best-sellers sem compreender a carreira dos best-sellers. Cara, o pessoal quer ser o Tolkien, quer ser a Rowling, sabe? Quer ser o Afonso Solano, sabe? Mas você parou para compreender a carreira das pessoas, se informou. Eu vejo a pessoa que quer escrever o próximo Game of Thrones, sendo o primeiro livro da pessoa. Nem o próprio Martin começou pelo Game of Thrones, ele escreveu um monte de coisa antes, sabe? E se nem o Martin começou com o Game of Thrones, né? Você acha que você vai de primeiro escrever o próximo Game of Thrones, meu querido, né? Então, mano, quer ser autor best-seller? Vamos analisar aqui. Eu vou trazer 3 best-sellers, tá? Eu vou analisar aqui a carreira desses 3 para a gente compreender um pouquinho do que levou esses caras ao best-seller, tá bom? Começando o próprio George R.R. Martin. Ele começou a escrever, tá? Vamos lá, você já escreveu seu livro? Você já escreveu seu primeiro livro? Pensa aqui onde você está. Eu estou escrevendo meu primeiro livro, eu estou publicando meu primeiro livro, eu já publiquei meu primeiro livro e estou escrevendo o próximo. Pensa nisso, tá? E pensa o seguinte, o Martin, antes de escrever o primeiro livro dele, ele escrevia contos para revistas. Você escreve contos? Pensa nisso. O Martin teve um conto recusado ele foi recusado 42 vezes. Não foi por 42 revistas, mas pelo visto ele foi recusado várias vezes, tá? Por várias revistas. Um conto do Martin chegou a ser recusado 42 vezes e ele não desistiu. Imagina só se o Martin tivesse desistido nessa época. Imagina, né? Ele nunca ganhou nenhum prêmio literário com os contos dele. Tinha muita premiação em várias revistas, ele não ganhou nenhum, tá? Ele não ganhava prêmios. Outra coisa, eu já falei aqui nesse canal sobre premiação literária, tá? Então, se você quer muito ganhar um prêmio literário, bacana, tá? Mas não é isso que eu acho que vai ser best-seller. Só não é, tá? Beleza? Só não esquece disso não, tá? Enfim, o Martin é um exemplo. Tá aí, né? Escrevia contos ABS em várias revistas, nunca ganhou um prêmio sequer. O primeiro livro dele foi publicado em 1977, eu não era nem vivo ainda, que foi A Morte da Luz. Veja bem, eu vou depois falar em que ano foi publicado o Guerra dos Tronos. Caso você não saiba ainda, eu vou falar daqui a pouquinho. Não precisa ir pra Wikipedia não, tá? Vem comigo. Vamos lá. Mas, o primeiro livro foi publicado em 77. Depois disso, ele escreveu vários livros, ele publicou vários livros, mas ele trabalhou com roteiros de televisão, né? Principalmente com a série Twilight Zone, que é Além da Imaginação. Foi a série que ele mais trabalhou, né? Foi o maior renome que ele teve. Escritor, Estados Unidos, né? Ganha muito melhor escrevendo para audiovisual do que publicando livro, né? Ele tinha que pagar contas, foi para audiovisual e ficou décadas trabalhando com isso. Isso que ajudou ele, inclusive, a chegar ao Game of Thrones, que ele tinha já um contato enorme, né? Já na carreira dele, mesmo não sendo assim um grande best-seller que ele é depois da série de HBO. Já publicado em outros países já, né? Mas ainda era emergente, por assim dizer, né?
Em 87 foi quando publicou, ele começou como editor, né, da série de livros Wild Cards. Então, 87, cara, ele lançou vários livros como editor, né, dessa série, dessa saga, né, e olha bem, 10 anos de carreira, tá, entre A Morte da Luz e Wild Cards. E em 96 ele publicou Guerra dos Tronos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. E Game of Thrones, quando lançou em 96, não foi o boom que foi com a série da HBO, tá bom? Ele não era ainda o Martin, o novo Tolkien, como alguns chamam hoje em dia. Em 2011, com o Festim dos Corvos, que ele chegou finalmente como a best-seller número 1 do New York Times. E aí sim, em 2011 o Martin já era o Martin que a gente conhece hoje em dia, né? Mas olha todo o trajeto que o cara passou subindo de degrau a degrau. E ver tudo que você não fez ainda e o Martin fez antes do Guerra dos Tronos. Então, sabe, você quer ter um livro tal qual Game of Thrones? Show! Compreende a carreira do cara. Todo o trabalho que ele teve, todo o esforço que ele teve. Próximo escritor aqui, Stephen King. Ele morava num trailer. Você mora num trailer? Já tá melhor do que o King no começo da carreira dele, tá bom? E escrevia contos para revistas que ganhava ali uns trocadinhos, né? A esposa conta que quando um filho ficava doente, a esposa, rápido amor, cria um monstro. Era assim, sabe? Cria um monstro para vender uma revista. A maioria eram revistas adultas, de homens adultos, né? Possivelmente revistas de mulher pelada. Que pagavam ali uma graninha pra ele e compravam reais da criança no fim de semana. Era basicamente isso, sabe? E esse foi o começo de carreira do King. Percebe que o King e o Martin escreviam contos? Pensa nisso. Em 73, ele publicou Carrie, a Estranha. E ele recebeu adiantados $2.500, que é pouco. Tá, lógico que, eu adoraria ter $2.500, ainda mais hoje, né, que tá alta pra caramba isso, de adiantamento. Para os padrões da época, tá, $2.500 era uma merreca. Tá? Então ele foi mal pago pelo Carrie, a Estranha. E depois, se não me engano, depois de um ano, se não me engano foi tipo... Enfim, foi um tempo depois, ele ganhou $200 mil com a Carrie, a Estranha. Foi de 2.500 para 200 mil. Né? Bastante coisa, tá? Então ele começou bem. O Martin, lógico, né? Ele começou bem também, mas teve uma subida bem mais longa. Percebe que os dois são... O Martin começou a publicar depois do King até, né? O Martin começou em 77, né? E o King em 73, né? Então, Mas agora outro ponto também que é importante, né? A gente se compara muito. Imagina o Martin em 77 publicando A Morte da Luz, olhando pro King e pensando, porra, o King de primeira foi best-seller e eu não. Imagina se o Martin fosse ficar se comparando ao Stephen King best-seller desde sempre, né? E o Martin, né, não tendo a mesma visibilidade, a mesma fama a princípio, né? Se isso fosse desanimar ele, se isso fosse fazer ele desistir. Cara, se comparar é a pior coisa que tem, tá? Tô dando aqui exemplos, né? Tô falando pra você pensar, tô falando pra você. Se compara no sentido positivo, se compara no sentido de, cara, o que já fizeram que deu certo que eu não fiz ainda? Aí é válido se comparar. Mas se comparar no sentido de ficar ressentido porque outros têm sucesso e você não, é a maior furada que tem na vida pra tudo, tá? Enfim, então, mas mesmo o King tendo sido best-seller com Carrie Estranha em 73, a gente pode falar que sim, que ele realmente emplacou bem pra caramba mesmo em 83 com It, a Coisa, que foi o best-seller número 1 nos Estados Unidos daquele ano. Então, no ano de 1983, It, a Coisa, foi o livro mais vendido nos Estados Unidos. Aí também foi... Veja bem, como, cara, a gente pensa tipo, como se ser best-seller é o topo, e não é. É uma etapa, tá? É o topo de uma montanha, mas tem outras montanhas maiores do que ser best-seller, tá? E a carreira de Stephen King cresceu muito depois de Carrie, a Estranha também. Os marcos são, obviamente, Carrie, a Estranha,
e It, A Coisa. Podemos falar que são os dois marcos da carreira do Stephen King, tá? Mas o cara morava num trailer, publicava contos em revista, tá? E ganhou uma reca para publicar o primeiro livro dele e se viciou pesadamente em drogas depois disso, sabe? Então, é importante quando a gente se sente mal, a gente tem que pensar, cara, o que eu tô fazendo de certo? O que eu posso fazer de melhor? Tá? É isso que a gente tem que pensar de fato. Eu vou pegar aqui minha cola. Ok. Para finalizar, um autor nacional, para a gente compreender um pouquinho melhor da carreira dele, é Eduardo Spor, que não escreveu contos, porque o mercado brasileiro é um pouco diferente, né? Hoje em dia, com a internet, acho que vale a pena você escrever contos. Antigamente não tinha onde publicar contos, então antigamente a gente não tinha visibilidade para contos. Hoje em dia, com a internet, acho que conto é o poder, tá? O Spor, ele vem de antes da internet ser como ela é hoje, ele já tinha podcast, né? Ele já era já com Netcast, podcaster, mas que é entre nós, né? A internet ainda não era o que é hoje em dia, há 10 anos atrás. Então, Batalha do Apocalipse foi recusado, ponto final. Foi recusado. Simplesmente recusado. Ninguém quis publicar a Batalha do Apocalipse. Essa que é a verdade. Principalmente porque era um livro grande, caro, que, mano, era um investimento alto, né? Lançar a Batalha do Apocalipse. E pra ele também, se ele fosse lançar independente, também ia ser caro pra caramba também. Era uma situação mega delicada também, tá? Ele venceu um concurso cultural que deu a ele direito de uma pequena tiragem, tá? Aí fizeram para essa tiragem, entregaram para ele vendeu e foi isso, né? E mesmo ele vencendo o concurso cultural, de novo, o concurso cultural é bacana pra caramba. A chave do sucesso? Não é. Tá? É um reconhecimento de uma galera aí especializada. Não mais do que isso, tá? Mas ele, tanto que o Spor venceu e não foi isso que fez ele decolar, tá? O que realmente fez o Spor começar a decolar foi quando o Jovem Nerd fez uma tiragem e esgotou a tiragem também num estalar de dedos, né? Ele vendeu 4.000 unidades na história. Foi assim, né? Eles anunciaram que ia vender, vamos fazer aqui uma tiragem, vamos vender, tá? Quando eles abriram um carrinho, brum, vendeu tudo. Né? Depois eles até abriram de novo depois, vendeu tudo de novo depois. Então vendeu muito bem, tá? Mas porque o Jovem Nerd falou que era bom pra caramba, o público do Jovem Nerd, que é um público muito fiel, comprou também em massa, tá? Isso influencia muito. O que mais falta para autor é público. Gerar público é algo muito difícil, tá? Então o Spor teve o mérito dele por ele ser podcaster, tá? Ele era amigo do Jovem Nerd. Não, cara, ele era participante ativo. Não foi um cara que falou, olha, ei, amigo, oi, sumido, divulga aí meu livro no seu podcast. Não foi isso. Ele era podcaster, ele era parte da equipe, pô. Então ele tem esse mérito também. As pessoas que gostavam dele, as pessoas que conheciam ele, seguiam ele, gostavam dele e quiseram o livro dele, tá? Ele tinha público. Isso é importante da gente compreender do sucesso do Spor. Nós precisamos dar o nosso jeito de gerar também o nosso público, do jeito que for, você escolheu. E em 2010 que ele publicou pela Verus. Eu ouvi uma história, não sei se é verídico, tá? Que o dono da Verus estava em casa falando, pô, eu queria um livro nacional de fantasia, mas não conheço ninguém que escreve. E o genro dele falou, poxa, eu uso um podcast que tem um livro. Batalha do Apocalipse, o Jovem Nerd. Aqui, ó. Aí mostrou pra ele. Aí o cara ligou, pegou os contatos, conseguiu falar com o Spor e falou, eu sou o dono da Record, eu tô querendo ver seu livro, você me dá um pra eu avaliar? E os disseram que o Spor estava tão saturado de ter tido tantos não já, estava tão descrente que aquilo ia para qualquer lugar na vida dele, que ele respondeu, você quer? Você compra. E desligou. É o que compram. E o cara foi lá, comprou. Talvez se o cara fosse rico, tipo, dando você pagar, sei lá, R$100 no livro agora, com frete, né? Porque foi caro pra caramba, né? Não foi mais que R$100, mas foi caro, né? Deve ter comprado lá na hora o livro. O cara gostou. O cara ligou de volta e falou, queria publicar. E aí, né? Eu tenho até aqui o número dele. Aqui, tá? Ele publicou em junho. Deixa eu ver minha cola. A câmera fica na frente da cola. Impressionante, né? A gente vai dando nosso jeito. O Spor publicou em 2010, em junho. Até dezembro, ele vendeu 50.000 unidades. Aí sim. Aí sim ficou bonito, né? Então, dever de casa aqui pra você. Pega 10 autores que você gosta. No mínimo 5 nacionais. Se possível, pega 10 nacionais e 10 internacionais, tá? Pega no mínimo 10, tá? 20 também já é bom, já. Porque senão você vai bem por autores que você
estão muito longe da gente, não estão nem mais vivos também, né? Não são do seu gênero também, isso também influencia um pouquinho. Enfim, de 10 a 20 autores, pelo menos 5 brasileiros, tá? E dá uma lida, dá uma pesquisada, tem muito autor que tem entrevista no YouTube pra caramba. O Jô Soares já entrevistou o Dallaspor, o Jô Soares já entrevistou o André Bianco, por exemplo. Eu entrevistei vários autores já, vi aqui a minha lista, minha playlist de entrevistas, que falei com vários autores já aqui também no canal. Falei com o Karen Soarelli, falei com o Fábio Spor, falei com a Renata Ventura, falei com o Leonel Caldela, falei com autor pra caramba aqui, da Fedra Con, Renan Minhoz. Mano, procura aqui esses autores, tá? Aqui no canal também, tá? Que você já conhece um pouquinho já da carreira deles também, por exemplo, tá? Então, se tiver algum autor que você gosta, olha aqui a entrevista, que é sempre muito enriquecedor, tá? Procura, se informa, pesquisa e compreende a carreira dos best-sellers, tá? Para você chegar ao best-seller, você tem que construir uma carreira. Esse que é o ponto. Você tem que construir uma carreira. Esses autores todos tiveram uma carreira que levaram eles, cada um no seu tempo, em tempos diferentes. Alguns levaram décadas, outros levaram alguns anos, tá, de esforço, mas nenhum foi instantâneo. Nunca escrevi nada, escrevi um livro best-seller. Nenhum foi isso, tá? Enfim, você entendeu a mensagem, tá? Não tente ser best-seller sem compreender a carreira do best-seller. Pega 10 autores, lista e pesquisa a história deles para você se inspirar, para você compreender o que você não está fazendo ainda, que pode também enriquecer a sua carreira. Se você gostou do conteúdo, e comenta aqui embaixo quem vão ser esses autores, tá? Deixa aqui, não esqueça de comentar aqui embaixo. Comenta aqui embaixo quem vão ser os autores que você vai pesquisar para compreender a carreira deles. Deixa aqui nos comentários. E dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Estou no desafio 316 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop, todo dia de 2020. Então, até amanhã.